gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo, mais um react. Vim reagir a Game Over Podpah, expondo as maiores mentiras e manipulações do maior podcast do Brasil. Ziu. Achei um título assim, pá! As maiores mentiras e manipulações do maior podcast do Brasil. Achei impactante. Eu pensei, tenho que reagir. Talvez seja clickbait, talvez. Vamos descobrir. Mas eu acho que não, porque eles têm muita polémica. Só uma coisa que é preciso para ser grandão é de ser polémico. Mas enfim, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão fartos de saber. E vamos lá para mais um react. Um podcast com uma postura autocrática, tirânica, contraproducente e autoritária. Essa é a atual imagem que eu tenho a respeito do Podpah. Há pouco tempo, Uma imagem um pouco negativa. Está um pouco alto. Também estava no 90, Deus do céu, vou ficar surda. Maior podcast do Brasil iniciou uma onda de strikes em vários canais aqui na plataforma. E esse podcast no qual estou falando é o Podpah. Não demorou muito para que esses canais, vítimas desses strikes, viessem a público para informar o que de fato tinha acontecido. E olha só, eu sei que você já deve estar careca de saber, mas eu preciso explicar brevemente o que é um strike, pois é baseado Não sei se eu vou reagir então a este vídeo, não. É que com 2 strikes o teu canal acaba, tu não ganhas mais nada. O meu trabalho é só o YouTube. Se eles acabam com este meu canal, eu fico sem casa. Eu não tenho como pagar a minha casa. Deus do céu, e é que é do dia para a noite, ficas sem dinheiro, acabou, não recebes mais, acabou o teu canal vai à vida. Ele que eu vou argumentar puxando a lei do nosso país para mostrar o absurdo que o Podpah está fazendo. Então, bora lá. Strikes no YouTube são penalizações aplicadas a um criador de conteúdo quando o próprio viola as diretrizes da plataforma. E eu já afirmo logo que os strikes que os criadores receberam do Podpah foram completamente injustos. Eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco. O Marcelo Melos, do canal Não Adivinho, e o Serginho Faotti foram alguns dos criadores que receberam esses strikes. Uma curiosidade aqui é que existem tipos de strikes aqui no YouTube, porém, os strikes que o Marcelo e o Serginho receberam foi o de direitos autorais. Esse strike em específico entra em cena quando algum detentor de direitos denuncia um vídeo por uso não autorizado de conteúdo protegido, e os conteúdos podem ser músicas, trechos de filmes, séries, games ou qualquer outro material com direitos autorais. Agora, no caso do Podpah, os conteúdos sobre os quais eles têm direito são os vídeos, as lives e os cortes do seu canal. E foi usando disso que eles aplicaram os strikes. 3 strikes desse tipo podem levar à remoção de um canal dessa plataforma. O Marcelo levou 2 strikes no seu canal principal, que é o Não Adivinho, e mais 2 strikes no seu canal... Ele tem 3 milhões de inscritos. Meu Deus, ele ficou sem um canal de 3 milhões. Meu Deus do céu. Passada, não sabia de nada. Juro, estou arrepiada, porque eu sei que para algumas pessoas, é só um canal no YouTube, ficaste sem o canal do YouTube, não sei o quê. A pessoa depende do dinheiro do YouTube para viver. Às vezes a pessoa tem família, tem uma esposa, tem filhos. Muitas das vezes no Brasil as pessoas contratam editor, contratam assessor, contratam uma pessoa para a publicidade. Estamos a falar de... implica uma equipa, meu Deus, implica uma família, uma equipa, tanta coisa que eu estou... Mentira que eles fizeram isso. Isso é muito má fé. E isso é agir de má fé, eu não gostei. Eu estou toda arrepiada, estou mal. Juro que estou mal. Secundário, o News Adivinho. Foram 6 vídeos do Serginho, 2 vídeos do News e 2 vídeos do Não Adivinho. Já no caso do Serginho, ele levou 6 strikes e teve 2 vídeos derrubados. Dado esse fato, é natural que, não só por conta desse, mas por conta de vários outros casos, você se questione sobre o motivo da existência dessa ferramenta maldita. Até porque, toda vez que o termo strike é mencionado no vídeo de alguém, é sempre de forma negativa. Só que, inicialmente, os strikes foram criados para proteger os criadores de conteúdo, não prejudicar. Surpreso? Só que, infelizmente, o que mais se vê por aí são criadores de conteúdo fazendo mau uso dessa ferramenta, utilizando ela apenas para prejudicar outros canais, da mesma forma que o Podpah vem fazendo ultimamente. O Podpah tá usando dessa ferramenta para silenciar, ocultar críticas e arruinar o trabalho dos outros, sem nenhum pingo de remorso. É por conta desse
tipo de situação que nos dias de hoje vários canais têm medo de criar um vídeo comentando sobre algo que envolva alguma pessoa. Hoje em dia é muito E eu aqui, um canal só a comentar a vida das pessoas. fácil levar um strike, Meu jeitinho. principalmente se o canal for pequeno. Eu sinto solidariedade por esses criadores. Sei que eles têm muito o que perder fazendo isso. Eu também tenho, só que eu não vou ficar calado e isento dessa situação. A real é que eu não tenho medo nem do capeta e não vão ser dois caras enfurnados dentro de um estúdio de podcast que vão me impedir de dar a minha opinião. Não sobre são dois caras, eles são uma empresa, não são eles que dão o strike. É a equipa deles, tudo bem, eles são a cara do projeto e tal, mas não são eles que estão em casa e estão a ver como dar um strike num canal. Não são eles, é a equipa deles, tudo bem, é a cara deles, eles é que representam a equipa deles, não sei o que, não sei o que mais, babá. Mas não são eles. uma coisa. Após esse caso dos strikes ganhar notoriedade, diversos youtubers da plataforma se posicionaram contra o Podpah. O público não ficou nada contente em saber sobre essa história dos strikes, tanto é que a quantidade de dislikes nos vídeos do Podpah é muito alta, fora os comentários negativos sobre eles, claro, os que aparecem. Quem aplicou os strikes no canal dos criadores foi a agência do Podpah, tudo isso a comando do Igão e do Mítico, mas nessa parte tem um detalhe. A justificativa do Igão sobre o absurdo que aconteceu foi que a agência deles acabou aplicando strikes na ordem errada. O Igão disse que a agência deveria ter notificado os criadores por e-mail antes de dar os strikes. Só que isso acabou não acontecendo e grave essa parte porque vai ser importante. E então, depois que a merda já estava feita, o Igão decidiu ligar pro Marcelo e pro Serginho com o intuito de esclarecer a situação. Na ligação com o Serginho, o Igão disse que queria resolver as coisas civilizadamente. Ele falou que estava cansado e estressado porque nos vídeos as pessoas ficavam criticando e taxando ele e o Mítico de burros, e esse foi o motivo deles terem partido pros strikes. E, com todo respeito, que motivo burro. Nossa. O motivo que ele deu deles estarem cansados e estressados pelas críticas é tão ridículo quanto os próprios strikes que eles moveram. Igão, Mítico, vocês são figuras públicas, Então, eu já recebi um e-mail, eu na altura já falei disso, porque vocês às vezes pedem para eu reagir a um humorista. E eu reagi já. Eu já reagi a esse humorista. Na altura quem viu, viu. Publiquei um vídeo aí, reagi a um humorista brasileiro, eu reajo, tenho toda uma playlist em que eu reajo a vários, enfim, músicos, humoristas brasileiros, celebridades brasileiras, enfim. E houve um em específico que ele mandou-me um e-mail a dizer que ele ia me dar um strike no meu canal para eu retirar o vídeo, e eu retirei o vídeo. Não é? Vou fazer o quê? E as pessoas até hoje me dizem, reage a este humorista. Eu não posso reagir a esse humorista. E esse aí não gosta de mim, não gostou do vídeo. Só porque ele fez um show de stand-up e eu não ri uma única vez, disse que havia humoristas mais engraçados, ele não tem piada nenhuma e ainda me mandou para eu tirar o meu vídeo. Pois eu tirei, não é? Claro que eu tirei. Sem dinheiro é que eu não vou ficar. Tirei o vídeo e não vou reagir. Também não teve piada nenhuma, nunca mais eu ia reagir a esse otário. Fiquei nervosa. Mas eu voltei. Passou. Se vocês não conseguem lidar com a pressão das críticas, então talvez o problema real não seja as críticas em si, mas a capacidade de vocês de lidar com elas. Qualquer pessoa que decide entrar na mídia já tem em mente que será criticada, elogiada e, claro, odiada em certos momentos. Isso faz parte do game, e vocês dois, como figuras públicas, são obrigados a suportarem isso. Se vocês não conseguem suportar nem as críticas mais simples, é sinal de que não estão preparados para estar onde estão. Sinto muito em ter que dizer isso, mas é a realidade. Vocês acham que só vocês são criticados? O próprio Flow, em diversos momentos, também foi alvo de críticas e bem mais pesadas em comparação com a de vocês que se ofenderam por terem sido chamados de burros. E recapitulando novamente, a justificativa do Igão foi que houve uma falha na comunicação entre eles e a agência. Ele disse que a ideia deles era de mandar um e-mail alertando a remoção dos vídeos e caso o e-mail deles acabasse sendo ignorado, aí sim eles aplicariam os strikes. O Igão disse na ligação com os criadores que os strikes foram um erro da agência e beleza, Igão, eu vou acreditar em você nessa... Mas mesmo que tenha sido um erro, não dá para tirar o strike. O canal já foi à vida. O YouTube não recomenda mais os vídeos. Pronto, depende muito dos graus. Tu perdes, tem o terceiro strike, tu perdes realmente o canal. No segundo, tu já não podes publicar vídeos por não sei quanto tempo e perdes a monetização.
ou seja, perdes o dinheiro. Mas mesmo com um strike, o YouTube não recomenda mais os teus vídeos, não recomenda mais o teu canal, o CPM, aquele valor que tu recebes a cada 1000 visualizações, diminui bastante, tens várias penalizações. É uma penalização gigantesca. É uma coisa absurda. Mas é assim, o YouTube confirma se esse strike é válido ou não, acho eu. Acho que não dás assim um strike assim, acho que tem que realmente acionar um advogado e não sei o quê. Tem que ter lei dos direitos de autor, não sei o que mais, papapá. Ai, Mas tenso, independente não de sei. ter sido um erro da agência ou não, você mesmo disse a ordem do seu plano e o strike estava incluído em sua fala. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de remover um vídeo sobre vocês só porque vocês querem. Afinal, os vídeos estão dentro da lei. Partir para os strikes da forma que vocês fizeram só abre margem para os afetados tomarem medidas judiciais contra vocês, pois o que vocês estão fazendo é que está errado. Qual foi, Igão? A prática de aplicar strikes de forma desonesta como você e a sua galera do Podpah fizeram não foi um errinho inocente. Foi uma verdadeira falha de caráter, cara. Esse erro poderia ter acabado com a carreira de várias pessoas. Eu fico impressionado em ver que o motivo que fez o Igão e o Mítico moverem os strikes foi porque eles não gostaram das zoações e críticas sobre como eles dirigem o seu podcast. E diante dessa situação, usar strike não faz o menor sentido. Isso E é que dá para acionar também um advogado de outra parte. Imagina que alguém quer dar um strike no meu canal. Eu consigo acionar um advogado, isso vai para tribunal, e eu não sei como é que acontece a nível do strike, mas eu ganho a causa, porque eu utilizo a imagem da outra pessoa, eu utilizo o vídeo da outra pessoa, mas há uma parte aí no contrato do YouTube que diz que eu posso criar conteúdo em cima de um conteúdo já criado. Eu não posso pegar num filme, num vídeo ou numa série e pegar no vídeo, no filme, na série em bruto e colocar no YouTube, assim, inteiro. Mas a partir do momento em que eu crio algo em cima disso, eu tenho os direitos de autor daquilo também. Eu posso ter que partilhar o meu dinheiro com a pessoa. Isso está ok, porque eu estou a criar conteúdo em cima de um conteúdo de outra pessoa. Mas a partir do momento em que eu acrescento valor ao outro conteúdo, eu também tenho propriedade sobre aquele conteúdo. Não é considerado um copyright. Então, se for para tribunal, nós que damos opinião, que fazemos reacts ou assim, dá para ganharmos o caso. Porque tem essa lacuna aí, tem essa parte, tem essa parte. Se for só pegar no vídeo alheio e meter no meu canal, não. Aí eu tenho mesmo que levar strike e tenho mesmo é que desaparecer do mundo. Mas a partir do momento em que tu fazes algo em cima de algo, já está tudo bem. Tu já podes. porque um strike de direitos autorais só deve ser utilizado quando alguém usa indevidamente um conteúdo protegido de outra pessoa, sem uma justificativa legal. Os criadores que fizeram vídeos sobre o Podpah não se enquadram nesse contexto, pois eles usaram trechos dos vídeos do Podpah para tecê-los uma crítica. A situação desses criadores se enquadra no fair use, que significa uso aceitável e Era isso que eu estava a tentar explicar. Tu podes comentar e podes pegar num vídeo, podes pegar num filme, podes comentar pegar numa série, se fores comentar algo ou fazer algo em cima daquilo. sim, eu sei que aqui no Brasil o fair use não se aplica, mas logo logo você vai entender o porquê de eu usar esse termo. Uma das situações Não em que tem no Brasil. Não tem no Brasil. E se uma pessoa me fizer isso comigo? Eu não estou no Brasil. Eu aqui posso. Eu aqui posso. cabível um strike é quando algum canal faz uma repostagem de uma obra protegida de outro criador em seu próprio canal, sem acrescentar nada ao assunto. Não faz nenhuma crítica, não passa nenhum conhecimento, absolutamente nada, sendo apenas um simples repost. Coisa que nenhum desses canais que receberam strikes fizeram, afinal os criadores usaram pequenos trechos de conteúdo e fizeram críticas válidas. Fora reposts ou casos semelhantes, a utilização do strike se torna abusiva e foge do seu propósito. Tanto é que depois de um tempo, os strikes que o Podpah lançou nesses criadores foram removidos pelo próprio YouTube. O que acontece foi que o YouTube analisou os strikes e viu que não tinha nada de errado com aqueles vídeos. No e-mail que o YouTube encaminhou pro Serginho... Eu amo-te, YouTube. Eu amo a minha empresa. Eu amo a minha empresa. Eu amo o meu trabalho. Eu nunca trabalhei numa empresa tão boa. Eu já trabalhei em supermercado, eu já trabalhei em fábrica, eu já limpei coisas e chão e
outras coisas mais nojentas, e este é o melhor trabalho que eu já tive. E não digo isso porque eu fico no conforto da minha casa, aqui sentada na minha cadeirinha, a ver conteúdo bosta. Não é por isso. É porque a minha empresa é muito boa e preocupa-se com os funcionários. E eu nunca trabalhei numa empresa que se preocupasse com os funcionários. Nossa, mas como eu te amo, YouTube. YouTube, tu és tudo para mim. É por isso que eu não vou para o Instagram, eu não vou para o TikTok, eu não vou para a Twitch. É por isso que eu nunca vou sair daqui. Um beijo. É dito o seguinte: acreditamos que seu conteúdo esteja protegido por uso aceitável, tratamento aceitável ou alguma exceção semelhante para a proteção de direitos autorais. Isso prova que nem o YouTube concorda com as atitudes do Igão e do Mítico e afirma que o conteúdo alvo do strike na verdade está devidamente protegido. O YouTube só não sabe com exatidão qual é a proteção, por isso eles citaram uma dessas 3 possíveis rotas. E tomando esse fato como base, é agora que eu entro, afinal é para isso que eu existo. Meu trabalho é informar você. Vou te mostrar qual é o direito desses canais versus o Podpah em relação ao conteúdo que eles criaram a respeito do podcast. Começando pelo termo fair use. Como eu usei esse termo, eu estou prevendo que nos comentários do meu vídeo vão aparecer pessoas dizendo: mas o fair use não se aplica no Brasil. E sim, o fair use não é aplicável no Brasil. Só que no Brasil temos algo que é equivalente ao fair use, que é a Lei número 9.610 de 1998, que é a Lei de Direitos Autorais. Essa lei permite o uso limitado de conteúdos protegidos em algumas situações, como para fins de crítica, ensino, pesquisa, paródia e reportagem. Essas situações são previstas no artigo 46 dessa lei, que é responsável... E eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei como é que funciona no Brasil, mas fica aí uma dica que eu acho que também dá para fazer, que é, nós pagamos impostos. Nós que trabalhamos com o YouTube, com as redes sociais, nós pagamos impostos, estamos inscritos nas finanças. E muitos youtubers e criadores de conteúdo inscrevem-se. Nós não temos uma coisa em que dá para pôr que tu és criador de conteúdo, que és youtuber, que és influencer, não tem essa parte. Então muitos de nós colocamos-nos como humoristas, que é para estarmos mais protegidos, porque o que nós dizemos aqui é brincadeira. Então, eu não sei como é que funciona no Brasil, porque no Brasil o Léo Lins teve muitos problemas, vocês são mais chatos com essas coisas. Mas aqui em Portugal, sabes aquela coisa, ai, qual o limite do humor? Em Portugal, praticamente não há limite para o humor. Tu podes fazer muita coisa e é humor, é brincadeira, é entretenimento, é ha-ha-ha, hi-hi. Então nós metemos-nos como humoristas e assim estamos, ó. Loré, loré, loré. E eu amo, nós podemos basicamente dizer o que queremos, porque depois alegamos que é humor. É brincadeira. Haha. Era brincadeira. Para estabelecer exceções ao direito autoral. E resumindo de forma bem brusca agora, em casos específicos, obras protegidas podem sim ser usadas sem a necessidade de autorização do autor ou pagamento de direitos. É por conta dessa lei que o YouTube interviu e barrou os strikes aplicados pelo Podpah, mesma situação tendo ocorrido aqui no Brasil. E olha, dentre vários anos nessa plataforma, essa é a primeira vez que eu vejo o próprio YouTube barrar um strike. E sabe por que isso aconteceu? Porque o Podpah está abusando dessa ferramenta que é disponibilizada pelo YouTube e o YouTube sabe disso. Igão, eu vou te dizer uma coisa agora. Se por um acaso você não gostou das falas que algum criador teve sobre você ou do Mítico, o mais sensato a se fazer é ir conversar com a pessoa para resolver a situação. Chegar na pessoa e dizer: poxa, fiquei triste, me senti mal com aquela parada lá que você disse, é muito mais bonito do que dar uma de maluco esbanjando um autoritarismo do cacete enquanto fica distribuindo strikes com o intuito de arruinar o trabalho dos outros. Isso é deselegante, cara. A maioria dos criadores que vissem que você se sentiu magoado por conta do vídeo que eles fizeram a respeito de vocês, eu acredito que privariam o vídeo numa boa. E isso falando das pessoas que te criticaram. Agora, se existiram pessoas que passaram do ponto no sentido de terem cometido crime contra vocês, o correto seria entrar com processo e não com um strike de direitos autorais. Igão, o que você e o Mítico fizeram foi um absurdo, cara. Grande parte dos criadores de conteúdo tem somente o YouTube como sua única fonte de renda. Podias ir para o tribunal, alegar, sei lá, danos morais, não sei o quê.
essas coisas assim. Não dê strike no canal da pessoa. A pessoa vai ficar sem dinheiro de um dia para o outro, do nada, está sem canal. Por acaso o canal deles for deletado, o impacto negativo em suas vidas pessoais será imenso. Na moral, de todas as maldades que o Podpah já fez ao longo de sua carreira, como ser ingrato com o Flow depois de tudo que o Flow fez por ele, por exemplo, essa de agora foi de longe a pior. Depois que todo esse caso repercutiu, o Ramsés fez um vídeo mostrando seu posicionamento concernente ao caso, e no vídeo ele falou muitas verdades, o que irritou o Podpah, e por conta disso, pouco depois, a agência do Podpah enviou um e-mail ameaçando aplicar strikes no Ramsés caso ele não removesse o vídeo sobre eles, e sobre isso, a janela entre o comunicado dos canais, a repercussão do público e o vídeo postado pelo Ramsés deveria ter sido um alerta para o Podpah ver que o que eles estavam fazendo não era certo. Antes de ameaçarem o Ramsés, eles tiveram tempo suficiente para analisar detalhe por detalhe e repensar suas atitudes. Talvez, se eles tivessem admitido o erro no uso indevido dos strikes, se desculpassem pelo ocorrido e tentassem corrigir a situação, seria um bom começo? Pode ser que sim, as coisas poderiam ter tomado outro rumo, mas infelizmente não foi essa rota que o Podpah escolheu seguir. Ameaçar o canal do Ramsés com strikes foi só uma forma de mostrar para todo mundo que eles cagaram para as críticas e vão continuar sendo autoritários enquanto abusam de uma ferramenta para silenciar quem discorda deles. No fim, ao invés de reconhecerem o erro, eles preferiram se manterem ignorantes enquanto esbanjam uma intransigência lamentável. É impressionante ver como eles não aprenderam nada e no final conseguiram piorar tudo. Daí depois, como muitos aguardaram, o Podpah finalmente fez um pronunciamento sobre... Houve treta, retreta, tritreta. E eu só agora é que eu estou a saber disto tudo, passadíssima. Que ele já respondeu e foi, voltou e denunciou. E o YouTube foi lá e disse não, não, não. E depois ele veio lá de novo e dizer então, o YouTube tirou o strike. Ups, abusei do meu poder. Passada, e eu não fiquei a saber de nada, eles são os maiores do Brasil. Muitas vezes aparecem-me coisas deles. Como é que eu não soube de nada? Estou desatualizada. Vocês estavam desatualizados? No meu canal? Não, não, não. Ficamos todos a par de tudo no Brasil. essa festa dos strikes que eles aprontaram. Isso aconteceu em uma live onde o Igão e o Mítico conversaram com a advogada Deolane. E sobre esse pronunciamento, só tem uma coisa a dizer: que pronunciamento ruim. Os motivos do porquê eles aplicaram os strikes, os argumentos, todos foram horríveis. E inicialmente, o Igão não tinha a intenção de falar sobre esse assunto naquele podcast. Quem puxou essa conversa foi a Deolane. Essa mulher é muito espertinha. Muitas pessoas desejam a oportunidade de participar de um podcast como o Podpah, por exemplo. Para figuras públicas, estar em um podcast relevante pode trazer diversos benefícios estratégicos, como maior visibilidade, fortalecimento de credibilidade em determinado assunto e até mesmo oportunidades de parcerias valiosas. Só de participar de um podcast, o convidado ganha várias oportunidades, só que a Deolane queria mais. Ela percebeu que conseguiria impulsionar ainda mais o episódio que ela participava se ela puxasse essa polêmica dos strikes. Não tinha a menor necessidade disso, entretanto, quanto mais mídia, melhor. Não é mesmo? Só que essa ideia de comentar sobre esse assunto não deu muito bom pra doutora, porque ela não tinha o menor conhecimento sobre o assunto e acabou falando merda. Ao meu entender, tá no meu conhecimento, acho que o podcast que começou mesmo foi vocês. A doutora, seu conhecimento está errado. O podcast que... É que ela também é advogada, mas ela já não está a atuar como advogada há muito tempo, então ela está desatualizada, as leis vão mudando, as coisas vão se alterando, e eu acho que muitas coisas, uma coisa é quando tu estás a exercer, estás sempre a ler, estás sempre a reler, estás sempre com aquilo na cabeça e não sei o quê. Ela parou há anos que ela não faz nada como advogada, então ela já está desatualizada, já não se lembra mais das coisas, está tudo certo. Eu também já me esqueci dessa minha vidinha miserável nos trabalhos comuns, já não sei fazer isso. E está tudo certo também. Popularizou a ideia de podcast Mas no passou YouTube brasileiro desinformação. foi o Flow Podcast, que foi criado pelo Igor 3K e o Monark. Foi justamente o sucesso do Flow que impulsionou o surgimento de outros podcasts, como o Inteligência Limitada e até mesmo o próprio Podpah, entre Eu gosto de ver o Inteligência Limitada e eu amo ver esse podcast. os outros. Agora, o contexto a seguir é o seguinte: o Igão estava explicando que no passado alguns clipadores estavam distorcendo os cortes
cortes do Podpah e por causa disso, ele teve que strikear esses canais. E sobre isso, a Deolane resolve comentar. Ela diz que acabou se ferrando por causa de um corte em um podcast. Eu me ferrei com um corte daqui. Não, vários convidados. Que eu falo que eu gosto de bandido. Eu acho que é num Podpah que eu falo. Que eu falo assim... Não é do Ah, não, Condzilla? é outro. É, porque 011. eu falo assim, que eu chego numa delegacia e um bandido falava... Eu fiz mesmo, doutora, pá, tal. E o outro falava, chorando, ai, não foi eu, mentira. Eu falo, gente, eu gosto de chegar lá e ser aquele que fala, doutora, eu fiz mesmo e tal. Adiantar seu trabalho. Ai, não, eu gosto de bandido. Ô, doutora, nesse corte que você mencionou, você realmente disse que gosta de advogar pra bandido. São as suas palavras contra você mesma. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, Deve a ser casa difícil. caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso. Meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. Mas tem prova? Eu fiz, tem prova? Não, não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir absolvição. Mas você sabe que ele é culpado, você vai pedir pra absolver? Sinto muito, a lei é falha. A gente tem aqui inúmeros incisos que fala de absolvição por falta de prova. Foi ele, mas não tem prova, fazer o quê? A mulher diz uma coisa e depois acha ruim que o pessoal comente sobre algo que ela mesma disse. É mole. Nesse pronunciamento recente, o Podpah disse que virou um hype fazer vídeos sobre eles, que sobre isso estava de boa e disse que uma parte desses vídeos estavam tomando um rumo negativo. E por isso, afirmaram que não aceitariam essa situação e decidiram aplicar os strikes. Todo mundo vê que hoje virou uma onda falar do Podpah. Virou... Não sei se é onda, hype, o que vocês queiram chamar, mas virou uma onda, mano. Todo mundo faz vídeo, tá tudo certo. E de repente eu vi que esses vídeos começaram a ir pra um lugar muito ruim. Tipo, difamando a gente, escrotizando a gente. E eu não tô falando de meme, de brincadeira não, mano. Eu tô na internet há 10 anos, eu sei o que é meme, eu sei o que é uma brincadeira. Só que quando a parada perde o rumo, começa a me prejudicar o Mítico, prejudicar minha família, todo mundo que trabalha aqui com a gente. São mais de 70 pessoas que trabalham no Podpah. Eu posso levantar a mão e falar assim, pô, mano, tudo bem, você tem a sua opinião, você me acha burro, escroto, ignorante, tá tudo certo. Só que você achar isso e ainda usar a minha imagem, do meu trabalho, pra contextualizar isso, eu tenho o direito de levantar a mão e falar que não quero. E eu não quero. Não, mas eu acho que dá para... não concordo. Igão, não concordo, porque é assim, eu posso mostrar um clipe teu e dizer, então, eu não gosto dele por causa disto que ele acabou de falar. Exatamente. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de provar a minha opinião, de mostrar o meu ponto, de mostrar o porquê de eu não gostar de ti, ou não gostar do teu conteúdo. Como é que eu vou dizer, posso fazer um vídeo e dizer, então, eu acho que o Podpah é muito famoso, mas eles não têm capacidade para entrevistar. Mas vai acrescentar muito mais à minha palavra se eu disser, olha, o Podpah é o maior podcast do Brasil, no entanto eu acho que eles não têm poder para entrevistar. E acrescentar os clipes em que eu acho que eles estão a entrevistar mal. Eu não acho que isso seja errado. Claro que eu vou usar a tua imagem. Primeiro que a tua imagem está aí à disposição. E depois, para provar um ponto, convém que eu tenha provas, que eu tenha argumentos, que eu possa provar o meu ponto, em vez de ser só uma opinião vaga. Eu não gosto dele. Porquê? Não, eu não gosto dele por isto, isto e isto. Olha, tens aqui as provas do que eu estou a afirmar. Eu não posso afirmar uma coisa assim do nada. Mas quando acrescentas um vídeo, quando acrescentas um texto, quando acrescentas uma coisa que a pessoa disse, que a pessoa fez, só estás a trazer mais corpo à tua afirmação, ao que estás a dizer. Quero que a minha imagem seja usada pra me difamar, pra me prejudicar. Mas se é a tua imagem que te prejudica, isso é um problema teu. Se as tuas falas te prejudicam, se as tuas coisas é que te prejudicam, é um problema teu. O meu trabalho, pra prejudicar os meus patrocinadores, o que é que seja. Os também, convidados, né? Porque, e aí começou a ficar muito difícil isso e a gente decidiu sim, mano, tomar uma atitude contra isso. Se algum criador realmente difamou alguém do Podpah, o certo seria tomar medidas judiciais contra essa pessoa. Mas tem um detalhe, Igão. Pelo menos os criadores que eu vi comentarem sobre o Podpah não cometeram nenhum crime e quase tiveram seus canais derrubados. O máximo que eles fizeram foram críticas, e criticar alguém, pelo menos hoje em dia, ainda não é crime. Outra coisa que me chamou a atenção no seu depoimento é que você disse que não se sente bem em estar em uma situação onde algo possa
possa prejudicar tanto o Mítico quanto a sua família e seus funcionários. Mas quando o alvo não são vocês, aí tanto faz, né? Na hora de fazer a maldade, você não pensou nos funcionários, você não pensou na família e muito menos no filho pequeno do Serginho, que depende do pai para sobreviver. Você atacou diretamente a principal fonte de renda do cara como se não fosse nada. E agora, Igão, cadê aquela preocupação toda com família e sustento? Ou isso só vale quando é do seu lado da história? Vocês estão com a imagem um pouco deturpada do que é direito autoral. A partir do momento que você usou uma imagem minha, ou do Mítico, ou do Podpah, e ela não é autorizada, a gente tem o direito de levantar a mão e falar, mano, eu não quero, tá? Óbvio, a gente pode entrar em contato, falar esse vídeo, aquele é outro, aquele outro. Só que a gente tem o direito de falar que não quer. E a gente não quer. Tá bom? Igão, querer não é poder. Você, como figura pública, não tem direito de exigir nada disso nessa discussão. Tu tens direito a isso, lá está, quando tu não és figura pública. Imagina que eu vou para o ginásio, vocês chamam de academia. E eu ponho lá o meu belo telemóvel, que vocês chamam de celular, e eu gravo o meu treino e aparece uma pessoa no fundo. Essa pessoa pode me pôr em tribunal por eu ter utilizado a imagem dela. Ela é uma pessoa anónima, não é exposta, e está a ser exposta no meu Instagram, no meu TikTok, nas minhas redes sociais, sem ela ter nada a ver com isso. Ela só foi fazer o treino dela, às vezes em posições desconfortáveis para ela, e ela está a aparecer na minha rede social. Aí tudo bem, direito de imagem. Ela tem direito à imagem dela. A partir do momento em que tu és uma figura pública, em que tu te expões ao público, tu dizes o que queres, fazes o que queres, isso não poder ser utilizado nada do que tu fazes? A tua imagem... Quê? Desde quando? Desde quando é que é assim? Vives num mundo à parte. O cenário aqui é o seguinte: Igão e Mítico cometeram vários erros em frente às câmeras e, ao serem criticados, não souberam lidar com as críticas e, como resposta, começaram a aplicar strikes em criadores na plataforma. A verdade é que o Podpah não aceita críticas. Igão, vou te lembrar que você é uma figura pública e, por conta disso, você está sujeito a críticas, assim como eu. O nome disso é liberdade de expressão, caso você nunca tenha ouvido falar. Além disso, eu acho engraçado ver que o cara acha que tá certo quando não entende o mínimo sobre o assunto que ele está falando. Como eu mencionei antes, o artigo 46 da Lei nº 9.610 permite o uso de imagens protegidas para fins de críticas, e se um vídeo se encaixa nessa lei, ele não infringe direitos autorais, goste você ou não. Não é porque você não gosta de receber críticas que as pessoas são obrigadas a ficarem caladas. Não, e outra, não quero me isentar de críticas. Com certeza. Sou passível a críticas, o Podpah é passível a críticas, a gente quer melhorar todos os dias. Quem não quer, acho que tá moscando. Vocês não aceitam críticas, Igão. Se vocês aceitassem, toda essa situação de merda não estava acontecendo. Agora, teve um ponto que o Mítico levantou que me chamou a atenção, que foi quando ele disse: não é só críticas que estão fazendo, tem racismo também. E não é só críticas, né, Igão? Não. Tem muito racismo, tem muita coisa envolvida Mas nisso, hoje tem rapaziada. demais. Ok, me diz onde está esse racismo, Mítico. Onde estão esses casos de racismo que ninguém viu? Deixando Mas claro... um caso de racismo, mais uma vez, não se resolve com strike, vai para o tribunal. Se a pessoa cometeu um crime, racismo é crime, tratas no tribunal. Não quer dizer que não possas dar um strike e não sei o quê, mas não tem nada a ver com os direitos de autor. O racismo não tem nada a ver com direitos de autor. É que não tem... O que é que tem a ver o cu com as calças? Claro que eu não desacredito que tenha acontecido. Eu sei acredito. muito bem como esse mundo é. Mas se rolou de fato, foi um caso isolado, porque em nenhum dos vídeos que eu assisti sobre vocês vi qualquer traço de racismo. Nos vídeos dos canais que vocês tentaram destruir com strikes, por exemplo, não tinha nada disso. E, na moral, sabe o que tudo isso me levou a pensar? Que vocês do Podpah estão tentando sugerir que parte dos criadores que postaram vídeos tecendo críticas a vocês é criminosa com base em um suposto caso de racismo. Não, mas eu acredito que esses vídeos possam gerar ódio e que nos comentários desses vídeos que haja muito racismo. Porque as pessoas às vezes aproveitam-se de uma situação para falar de outras coisas e descambar. E eu acho que em páginas de fofoca, em vídeos de opinião, acontece muito de ter uma base de fãs, uma base de inscritos com muito ódio, com muito rancor, com muita coisa. Costuma ser uma comunidade bastante tóxica, a verdade é essa. Então eu não entendo. Nesse caso aí eu não concordo com o criador deste vídeo. Eu acho que não fica subentendido que a pessoa foi racista, é só que fazer esses vídeos dá asas a que haja muitos comentários negativos e muitas vezes
Não é sobre eles não saberem entrevistar, não é sobre o Podpah não ser bom, ou deles, enfim, sei lá. Às vezes as pessoas aproveitam-se disso para falar de coisas que não têm nada a ver com o vídeo. Racismo do qual vocês sequer apresentaram qualquer prova de que realmente existiu. Olha o Crânio, por exemplo, vocês deram strike no canal dele por conta de uma introdução. Sabe o que é mais irônico? No final das contas, vocês não querem que os taxem de censuradores quando o que vocês estão fazendo é pura censura. Agora, pra fechar a sem vergonhice do Podpah com chave de ouro, o Igão e o Mítico foram no canal do Felca e lá eles falaram sobre o caso dos strikes. E o mais impressionante é que, nos primeiros minutos, eles já começaram manipulando os fatos. E eu vou te provar. O Igão afirmou que eles deram strike em apenas 2 canais. Escuta só isso aqui. Os strikes que aconteceram foram 2 só, em 2 canais, já falei. Já liguei pros meninos pra pedir desculpas porque foi um erro de processo. Os strikes que o pessoal falou, nossa, o Podpah saiu dando strike todo mundo. Foram em 2 canais só? Só em 2 canais. Mentira. Contando com o Serginho, o Não Adivinho e o Crânio, são somados 3 canais que receberam strikes. E isso sem mencionar o canal secundário do Não Adivinho, que também levou strikes, fora outros criadores que também receberam strikes. Mas agora piora. Vamos continuar Mas há ouvindo... provas que realmente teve o strike. É que às vezes os youtubers também podem se aproveitar disso e fingir que levaram strikes ou dar a entender e não ter acontecido. Também tem essa. Porque tem mais. E aí a gente só deu em 2 canais, e aí nisso eu liguei pra contar pros moleques que tinha sido um erro de processo, etc. Conversei com os dois. Não, lembrando, Igor, desculpa, a gente não deu em 2 canais, a gente pediu o bagulho, aí o YouTube identificou e automaticamente deu strike em 2 canais. Aí eu e o Igor falou, mano, não é essa a ideia. Outra mentira, dessa vez misturada com manipulação. E agora, você presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Lembra que no começo de todo o caso, o Podpah tinha dito que a culpa dos strikes foi um erro da agência? Eu acho que o YouTube não dá strike automático. O YouTube identifica automaticamente que ali tem direitos de autor, mas o que ele faz é passar o que tu ganhas ou uma parte ser para o criador de conteúdo original, ou então todo o dinheiro que fazes naquele vídeo fica para o proprietário dos direitos de autor. Mas eu acho que ele não dá strike direto. Eu já tive vários problemas com direitos de autor e assim, e tudo foi resolvido. Fosse dando dinheiro, fosse não ganhando dinheiro, fosse retirando o vídeo, mas nunca tive um strike. Então, agora eles estão sutilmente mudando o discurso. Como o próprio Mítico disse, eles pediram o bagulho e disse que em seguida o YouTube deu strikes automaticamente. Isso é mentira? O YouTube não dá strike automaticamente por pedido manual. A única coisa que pode ser automática é o Content ID, que nem se aplica nesse caso. Se houve um strike é porque alguém do Podpah preencheu um formulário e pediu a remoção dos vídeos. Percebe o que está acontecendo aqui? No início de tudo, eles disseram que não foram eles que moveram os strikes, e sim a agência. Daí agora me vem o Mítico dizer que eles pediram o bagulho, que no caso o bagulho seria o strike pro YouTube, e em seguida ele termina dizendo que o YouTube pegou e automaticamente deu strike em 2 canais e... Cara, na moral, vai mentir assim lá na casa do cacete, querido. Como eu já disse, o YouTube não aplica strikes dessa forma. E mesmo que o Mítico venha dizer que, ah lá, Igão, o cara se passando. Quando eu disse nós, eu estava me referindo a todos nós, com agência inclusa, mano. Não muda absolutamente nada. O que eles tentaram fazer lá no Felca foi tentar tirar de contexto tudo o que ocorreu no caso, incluindo a própria narrativa deles, pra no fim colocar toda a culpa da aplicação dos strikes no YouTube na maior cara de pau. Em menos de 3 minutos, durante 15 segundos de conversa, eu já mostrei uma porrada de mentiras e manipulações, o que me faz pensar que, cara, sério mesmo, eu podia refutar facilmente tudo o que foi dito naquele episódio do Felca referente aos strikes, mas de qualquer forma, acredito que isso que eu acabei de dizer já basta, você já entendeu a situação. No final das contas, eles não querem admitir que erraram e vão continuar terceirizando a culpa que é deles. O resumo de tudo foi que eles foram lá apenas para tentar distorcer toda a narrativa e falharam miseravelmente. Agora, para fechar, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Hoje em dia, eu tenho uma equipe por trás de mim, jurídica inclusive,
Que chique, né? E se vocês aí do Podpah acham que vão me intimidar com ameaçinhas de strike e processo, boa sorte, porque como eu já disse, eu não tenho medo. E se de alguma forma o meu vídeo vier a cair, eu vou levar esse caso pra justiça e tenho 100% de certeza de que eu vou ganhar de vocês, até porque eu estou dentro da lei. E quando eu ganhar, vou postar um novo vídeo mostrando a vitória que eu tive sobre vocês, tudo detalhadamente, com trilha sonora épica e tudo. Já pensou no espetáculo? Ah, que tenso! Eu não sabia desta fofoca. Vocês estavam por dentro desta fofoca do digital? Passada, não tinha noção. É que eles são tão grandes, eles já deveriam ter um outro jogo de cintura para lidar com estas polémicas, com estas coisas, mas tem pessoas que se levam muito a sério. Deixa as pessoas falar, deixa as pessoas criticar, deixa as pessoas elogiar, deixa as pessoas fazer o conteúdo delas. Estás aí, figura pública, estás exposta a muita coisa, estás sujeita a muita coisa, é isso. É lidar. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!